Então, irmão Valné, pode pedir a bênção do Senhor sobre nosso tempo juntos, estudo da palavra. Amém. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Pai. Pai, primeiramente, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa noite que se inicia, Senhor. Te agradecemos também, Pai, por esse estudo que vai ser ministrado, Pai, que serve, Senhor, para a edificação da tua igreja, Pai. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, o irmão Léo, que nos traz a mensagem, o estudo. Continua, Senhor, nos abençoando, Pai, nos dando sabedoria, abrindo as nossas mentes, Pai, nos dando condições de entender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos por aqueles que ainda estão por vir e, porventura, estejam no trânsito, em algum lugar por causa da chuva, e te pedimos que Tu os guarde, Pai, com a Tua mão poderosa, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse estudo tem sido uma bênção para mim. Sabia da existência desse estudo há muitos anos, mas eu nunca fiz. E é muito detalhado, né? Muito bem organizado. Tem temas importantes. Hoje nós estamos na 10ª aula, décima apostila, quer dizer, que fala sobre o inferno. Demos a introdução semana passada sobre o conceito bíblico da punição. E hoje estamos no segundo ponto no esboço, que diz o inferno, lugar de punição. Já vimos aquela passagem em Lucas 16, que fala do rico e Lázaro. E vamos ler agora essa próxima parte aqui. Irmã Luísa, tem o esboço? Tem? Você pode ler ali onde diz o vale do filho de... Como que é? Hinom? Hinom. Uhum. Tá. O vale do filho de Hinom, Guiena, em grego, ou Geena, era um lugar fora de Jerusalém, onde se praticava sacrifício humano. 2 Crônicas 28:3, 33:6 e Jeremias 7:31. A história nos relata que brasas eram colocadas dentro de um ídolo oco e com o fogo esquentando ao máximo. Pais depositavam suas crianças nos braços do ídolo e assistiam à morte horrível dos seus filhos. As pessoas tocavam instrumentos e choravam em voz alta para esconder os gritos das crianças. Esse vale se tornou o símbolo da destruição eterna, que virá sobre todos os perdidos. Observação: neste estudo, nenhuma distinção é feita entre Tártaro, o lugar provisório dos mortos perdidos, e o inferno, o lugar eterno dos perdidos. As características dos dois lugares são iguais. Então, vamos para o Antigo Testamento para ver essas 3 passagens. Vou pedir a Flávia para ler 2 Crônicas 28:3 e Wellington, 2 Crônicas 33:6. E Daisy, por favor, Jeremias 7:31. Acho que os irmãos todos já sabiam sobre essa prática, uma coisa difícil de imaginar, né? Como um pai poderia oferecer seu próprio filho em sacrifício aos deuses. Mostra uma mente confusa, né? Certamente a pessoa acreditando em mentiras para pensar que algum bem viria de uma prática tão perversa, tão horrível. Então, vamos ler aqui, 2 Crônicas 28:3. Pode ler, irmã? Amém. 28:3. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifícios.
imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Isso falando até do rei de Israel que fez isso, né? O rei de Judá, Acaz. Irmão Wellington, capítulo 33, versículo 6. Isso. Segunda Crônicas 33, 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Isso também outro rei, Manassés, imitando os costumes. Até quando a gente vê essas coisas, dá para entender melhor, né, como Deus poderia ter falado para eliminar aquele povo, para o povo de Deus entrar e não imitar aquelas práticas, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Pessoas ficaram lá praticando aquelas coisas e o povo de Deus imitando essas práticas, como diz aqui, detestáveis, né? De até matar seus próprios filhos, sacrificar seus filhos aos ídolos. E Jeremias 7:31. O profeta Jeremias. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Imom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Interessante, né? O que Deus fala, né? Eu nunca ordenei e jamais me veio à mente fazer uma coisa dessas. Então, esse lugar onde praticavam essas coisas tão feias, tinha esse nome, Gene em grego, então ficou como um lugar feio, né? Um lugar de castigo. E aqui no final diz que nesse estudo tem duas palavras diferentes sobre o lugar provisório dos mortos e o lugar eterno, quer dizer, o lugar provisório dos perdidos, o lugar eterno dos perdidos, mas que não vai fazer uma separação entre esses dois lugares, que na realidade quem vai para o lugar provisório é porque está indo para o lugar eterno, né? Não é que vai para o lugar provisório para rezar ou acender vela para depois dar um jeitinho de ir para o céu. Não é assim. Alguém, um comentário, uma pergunta sobre essa parte? Então, vamos... Eu, às Sim. vezes, hoje eu estava comentando até com o Otávio, né, sobre a questão de roubarem crianças para serem escravas em outros países. Isso eu sei. Mas também sei que roubam crianças para fazer esses sacrifícios até hoje, né? Até hoje. Provável. É mais raro, mas com certeza essas coisas existem. E até a gente escuta falar, né, de um pai ou uma mãe que vende um filho por vários motivos. É uma coisa também difícil de imaginar, né? A situação que leva uma pessoa a tomar uma decisão assim. Mas vamos então para... Aqui diz os nomes do inferno. Temos uma lista grande. Então, Holly pode ler. Tem duas aqui, Mateus 25:41, depois Mateus 25:46. Eu vou dar duas para você também, Valnei. Aqui está invertido, acho que você pode ler como está na folha. Apocalipse 20:15, depois volto para Apocalipse 20, versículo 10. Depois, Luísa, pode ser 2 Pedro 2:4, Flávia, Mateus 5:22, Wellington, 2 Tessalonicenses 1:9,
E não falei Daisy, né? Daisy, Mateus 13, 42. Tá? Então, Mateus 25, 41. Que Jesus disse. Então, ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Bem, aí fala, o nome é fogo eterno. E devemos lembrar o que foi dito logo no princípio deste esboço, que é Jesus quem mais falou sobre o inferno. Falou 16 vezes. 46. Isso, 46. Uhum. Ok. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Também, em vez de falar fogo eterno, aqui fala castigo eterno. Apocalipse 20, versículo 15. Diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Bem, lago de fogo. Versículo 10, né? Verso 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, aí acrescenta mais informações, né? Que acho que vamos ver de novo, mas o nome do lugar é aqui Lago de Fogo e Enxofre. Mas também fala sobre o tormento desse lugar. Aí a gente pode imaginar, né? Uma queimadura dói muito, né? Até geralmente não dói só na hora, mas fica doendo por um bom tempo. Eu lembro de uma vez que meu pai estava assando uma carne na brasa e terminou, tirou a carne, mas as brasas ficaram. E meu filho mais velho, não sei quantos anos ele tinha, 6, 7 anos, ele pensou em apagar o fogo. Então ele pegou água e jogou água em cima das brasas, só que o vapor subiu e queimou a mão dele. E foi uma queimadura que doeu muito, né? Fiquei com muita pena de meu filho naquele dia. Que não foi uma coisa que passou rápido, né? Vamos agora para 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Também aqui fala sobre o inferno. Também Mateus 5, 22. Mateus 5, 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Também, a tua Bíblia diz fogo do inferno, aqui diz inferno de fogo, mas é a mesma coisa, né? 2 Tessalonicenses 1, 9. Sim, 2 Tessalonicenses 1, 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Destruição eterna. Eu também acho interessante ali não só destruição eterna, como afastados de Deus, né? Falamos sobre isso no outro dia. Mateus 13, 42.
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É bem? Fornalha acesa. Eu vou ler Mateus 3, 11 e 12. Ivanês, eu não sei se você ainda está em Apocalipse. Pode ler Apocalipse 21, 8. Para a gente terminar essa parte. Mateus 3, 11 e 12. Aqui, eu acho interessante aqui. E Jesus falando, né? Não, é João Batista falando. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Infelizmente, muita gente interpreta de uma forma errada essa passagem, pensando que fogo aqui é algo bom, né? Que fogo é receber o Espírito Santo. Mas quando se lê versículo 12, fica claro e evidente que o fogo é que destrói, né? Quando fala do trigo e da palha, que o trigo é retido e a palha destruída. Né? Então, o fogo aqui é o castigo para aqueles que rejeitam a Deus e o Espírito Santo é a bênção para aqueles que abraçam o Evangelho e Nosso Senhor Jesus. Alguma dúvida aí? Valnei? Deu para entender? Deu, tranquilo. Então, tá bom. Pode ler, Valnei, Apocalipse 21, 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Segunda morte, que é esse castigo eterno, esse castigo do fogo, que é a primeira morte, até quem está em Cristo, se Cristo não voltar antes, um dia vamos partir e vamos morrer. Mas aí é uma morte física, que quem está em Cristo passa para a vida eterna. A segunda morte é para quem que passa desta vida para esses outros nomes aí, né? O castigo eterno. Comentários ou perguntas sobre os nomes do inferno? Se não, podemos ir para nossa segunda folha. Sim, Flávia? Não, eu tenho um comentário que eu pensei aqui, esse versículo Tessalonicenses que o Willy leu, falando sobre os ídolos. Como Deus ele abomina, né? Como ele abomina que adore ídolos, e como o ser humano em toda a história bíblica e até hoje tem essa coisa de adorar ídolos. E eu tenho feito outros estudos à parte, e eu vejo como os ídolos não são só de barra, essa coisa, não, é tudo. Às vezes é uma joia, um brinco, né? E ali eles também colocam associação a divindades. Até os egípcios, né? Tem alguns brincos que vêm com isso e tudo, e a gente não se dá conta, e quando vê, tem dentro de casa essas coisas. Eu não sei se eu estou falando besteira, me ajuda. Não, e também, Flávia, nós podemos idolatrar nosso próprio corpo, né? Ou podemos idolatrar a casa, ou o carro, ou outras coisas, né? A diversão, né? Eu acho que Deus quer. O que eu tenho visto esses últimos tempos que eu tenho estudado
É como Deus, ele quer ser o primeiro na nossa vida, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que isso é o mais importante, né? Exatamente. O Willy quer falar alguma... na verdade, ele pediu para eu levantar a mão para falar que ele quer falar. Aí eu entrei na frente dele, porque ele foi pegar a Bíblia dele. Agora eu passo a palavra. Vai falar alguma coisa agora? Sim. Ele passa a vez, depois ele... Passa a vez para Valnei, depois ele fala. Valnei? Não, igual a irmã Flávia falou aí, Deus ele gosta de exclusivismo, ele tem que ser primeiro e único, entendeu? Mesmo porque ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano, ele é criador de tudo, entendeu? Então ele não pode abrir mão desse privilégio de ser o único, um outro que chegou depois, eu não sei nem quem é, e querer sentar na janela, vamos dizer assim, né? Então Deus tem que ser mesmo realmente exclusivo, é por isso que ele não abre mão disso, né? Eu penso, Valnei, assim, que uma pessoa falou comigo uma vez que, então Deus é egoísta, né? Ele quer ser o primeiro. Mas eu vejo que Deus faz isto para nos ajudar. Porque se nós seguimos um outro Deus, um Deus falso, isso vai nos prejudicar. Se nós seguimos o Deus real, vamos nos tornar como o Deus de amor, o Deus da justiça. Mas seguimos um Deus errado, podemos até, como vimos hoje, né, queimar nossos filhos em sacrifício a um Deus de mentira, né? E a pessoa acaba, né? Podemos ver tantos vícios hoje, né? A pessoa que uma vida jogada fora por causa de drogas ou até correndo atrás do dinheiro e outras coisas mais. Sim, Wellington. Aí, Léo, mais claro. uma vez eu vou tirar agora... eu às vezes eu tenho ideias. Não, outro dia eu e o Willy estávamos vendo um documentário falando a respeito das seitas lá nos Estados Unidos. Porque você me fez lembrar daquele... Teve um fato de um homem que fez um suicídio coletivo. Todo mundo deve conhecer, né? Mas disse que lá nos Estados Unidos tem um serviço secreto que vigia essa gente que faz essas coisas, né? Que tem seita e tudo, mas é muita gente fazendo isso. Todos esses tipos Bom, não quero fugir do tema, mas todos esses tipos de rituais que você possa imaginar, eles fazem, levando as pessoas à loucura, né? Tem que orar muito. Bom, irmão, eu queria fazer uma consulta também, porque eu estava pesquisando e agora que vi, na verdade, aqui nas Escrituras, lendo 2 de Pedro 2:4, tá? Onde menciona o inferno. Agora, eu estive pesquisando e a palavra inferno provém do latim infernum. E ese nome era dado a ese mismo vale de Hinnom que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, y Jerusalén está en un lugar elevado, y ese vale está olhando para baixo. Isso. Então, inferno é isso, são as terras inferiores, as terras que estão debaixo, não? Então, tem sentido que inferno, na verdade, são essas terras que estão inferiores. Agora, não, a minha consulta é essa, porque se inferno provém do latim, está mencionado aqui nas Escrituras porque depois foi adaptado ao latim, pode ser? Porque originalmente deveria ter outro nome, né? Claro que no Novo Testamento foi escrito em grego, e do grego depois foi traduzido para o latim. Entendi. Eu não sei qual palavra em grego, teria que procurar. Entendi. Seria em grego, sim. Seriam essas terras inferiores. E aí, para o latim, se traduziu em inferno. Como nós vimos hoje, tem a ver com esse lugar, né? O Vale de Hinnom.
Tá bom. Vamos proceder. Holly? Eu não sei, só por favor, me explicar. Tudo nós estamos lendo hoje à noite de Novo Testamento, mas só no início teve essa história sobre o vale de... Esqueci o nome. Vale. Mas tem Sheol, não essa palavra... Sheol é lugar dos mortos, né? Sim, onde tem também versículos e teria... Desculpa, essa não sei, eu fico devendo essa parte, Holly, vou ter que pesquisar. Eu sei que tem até nos Salmos, né? Fala sobre Sheol. Ok, é verdade. Tem no Antigo Testamento, sim. Mas eles não falam Mas muito sobre... lá é o lugar dos mortos. Eu acho que nem sempre é o lugar do inferno. Eles não fecham o julgamento, então não teve julgamento. Porque eu nem sei se todos no Antigo Testamento entendiam, né, sobre o castigo eterno, ou até sobre vida eterna. Mas Sheol, pelo que eu entendo, é o lugar dos mortos. Obrigada. Boa noite, irmã Márcia. Boa noite, irmãos. Desculpe o atraso. Boa noite, irmão. Vamos então para... nós estamos na segunda folha, letra B, aqui em cima. Esse gráfico aqui. Agora, eu acho interessante essa parte. Algumas passagens aqui são repetidas da página anterior. Mas diz, o inferno é um lugar de... E aí as descrições, né, do lugar. Já vimos Lucas 16. Vamos ver. Vou jogar você de novo, Valnei, para Apocalipse. Você pode ler Apocalipse 14, 10 e 20 e 10. Depois, vamos passar para Ricardo e Márcia. Márcia, pode ser Lucas 16, 24. E você, Ricardo, Mateus... vou pular esse 3, 12, que já foi lido. Mateus 13, 42. E você também pode ler Ricardo 25, 41. Depois, Deise, Marcos 9, 43 ao 48. Aí depois são repetidos. E outros repetidos. Cadê aqui? Tem muitos aqui de Lucas 16. Então, você pode ler essa, Luísa. Lucas 16, 27 a 28. Quem que eu pulei aqui? Flávia, pode ser Mateus 10, 34 a 36. E você, Wellington, Lucas 12, 51 a 53. E depois a Holly, Mateus 25, 30. A gente dá uma paradinha ali. São muitas passagens, né? Então, vamos lá, Valné. Apocalipse 14, 10, depois o 20, 10, que você já leu uma vez, ou duas. Amém. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Um lugar de tormento. Essa a palavra que está sendo enfatizada aqui. E também 20, versículo 10. 20, 10 diz: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Atormentado de dia e de noite para todo sempre. Então, se uma
queimadura dói por 1 hora ou 1 dia, imagina o que nunca para, né? Lucas 16, 24. Dei para alguém? Márcia. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, eu sou um privilegiado que eu tenho um copo cheio de água aqui, né? Ele queria apenas uma gota, né? E não tinha. Que situação horrível. Mateus 13, 42. E os anjos jogarão essas pessoas na fornalha acesa, onde elas vão chorar e ranger os dentes. Agora 25, 41. E o rei, então, dirá àqueles que estão à sua esquerda: saiam daqui, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Vocês irão para o fogo eterno, o qual foi preparado por Deus para o diabo e os seus anjos. Então, a palavra-chave aqui é fogo. Qual foi a próxima passagem que eu dei? Eu já perdi. Marcos 9. Marcos 9, 43 a 48. Tá bom, irmã. Pode ler. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos. Ireis para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Obrigado. Será que Jesus poderia ser mais claro? Não. Ele explica muito bem, né? Como se estivesse falando com um grupo de crianças, né, Daisy? Tem assim, 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 assim. Então, vamos prestar atenção, né? E colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E não ficar brincando, né, com as coisas erradas. Como eu disse, eu me perdi aqui, que eu pulei algumas passagens. A próxima é? Acho que sou eu, Lucas 16. Tá. 27 a 28. Então, tá bom. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Eu achei interessante que o irmão colocou esse item, que além da dor, né, do tormento físico, diz que tem a angústia mental, o remorso, né? Não só sobre sua própria pessoa, mas até pensando sobre outras pessoas indo para o mesmo lugar.
e a tristeza, né, desta realidade. Marcos 10, 34 e 36. Não pensem que vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai e sua filha contra sua mãe, nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Eu não sei se dá para entender bem, né? Não é que Jesus está dizendo que ele deseja dividir. Ele está dizendo que a mensagem que ele traz há de dividir. Ele chama as pessoas para o caminho correto, o caminho da luz, o caminho da salvação. Mas aqueles que rejeitam, né, vão lutar contra quem está seguindo. E vem a divisão, que nós conhecemos muito bem, né? Às vezes, entre amigos, ou vizinhos, ou até na própria família. Lucas 12. Lucas 12, do 51 ao 53. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Não, é porque eu lembrei agora, desculpa, lembrei. Porque numa família... Parece mais ou menos, né? Numa família vai ter cristãos e pessoas que não são cristãos e, além disso, não quer saber nada de Deus, né? É bravo. É uma realidade que a gente conhece muito bem. Mateus 25, 30. E lançam fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Também essa passagem serve para 2 itens ali, né? Lugar de trevas e lugar de choro e ranger de dentes. Agora vamos para... Desculpa, o passagem Ricardo leu é quase igual. Mesmo interessante, ele repete de novo. Sim. Vamos ver uma passagem que já foi vista, 2 Pedro 2, 4. Pode ser você, Valnei. Luísa, pode ser Judas. São vários versículos ali, 6, 7, depois do 13. Isso é sobre as trevas. E tem o outro lado da luz, pode ser Ricardo, Tiago 1, 17, e Márcia, 1 João 1, 5. Olha, já leu Mateus 25, 30, então pedir a ela para ler agora Mateus 13, 42. E Daisy pode ser Apocalipse 14, 11, Apocalipse 20, 10, já, versículos que já vimos outras vezes. Repetindo aqui, Flávia, Lucas 16, 24, e você novamente aqui, Wellington, 2 Tessalonicenses 1, só que agora 8 e 10. Aí a Holly pode ser Efésios 2, 12. Tá certo? Vamos lá? 2 Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão
reservando-os para o juízo. Então, de novo, essa ideia de escuridão, de trevas. Outra coisa horrível, né? Ficar sem luz para sempre. A gente fica sem luz por 1 hora, acho que é muito, né? Agora, Judas, irmã Luísa. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Negridão das trevas para sempre. A minha diz para sempre as mais densas trevas. Não é coisa bonita, não, né? E isso é um contraste em que Deus oferece, né? Então, vamos ver o lado bom aqui. Tiago 1:17. Lado bom, deixar comigo. Sim. Vamos lá. Tudo que é Tiago 1:17. Tudo que é bom e todo dom que é perfeito vem lá do céu, do Pai que criou as luzes celestiais. Nele não há variação, nem qualquer mudança que produza sombra. Pai das luzes é quem dá todas as coisas boas. E 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, Deus 100% luz. Filhos 100% também de luz. Como? Filhos 100% de luz, temos que ser. Os filhos, e recebemos essa bênção do Pai, né? Essa luz. Refletimos. E deixa a gente alegre. Mateus 25:30. Já falamos, né, sobre o ranger de o Mateus 13:42. Esqueci qual que eu dei. Sobre ranger de dentes. Eu dei os dois. Não dei para ninguém? Acho que você me deu, mas eu pensei depois. Acho que eu dei 2 vezes para você, Rodney. Me perdoe. Sim. Eu repeti. Você quer me ler de novo? Quer de novo? Pode ser. Eu fico com a passagem de Efésios, então. Ok, tudo bem, fechado. Só me dá um segundo para 25. 25:30. 25, sim, repetindo. E lançam fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Um choro horrível, né? Apocalipse ficou com quem? Daisy? 14:11, depois o 20:10 outra vez. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os animais de quem quer que receba a marca do nome. Também sem descanso, um lugar sem descanso. É interessante na criação do mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou. Todos nós precisamos de um dia, de 1 hora de descanso. Mas esse lugar de tormento não tem descanso.
20, versículo 10. Daisy? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Dia e de noite, pelos séculos dos séculos, já vimos. Wellington? Sim, y también otra consulta, porque aquí con ese versículo que leímos, estoy percibiendo que o diabo também vai ser lançado no lago de fogo, né? Agora, esse lugar supostamente é o inferno. Não, por que pergunto? Porque a cultura geral faz com que imaginarmos que o diabo é o príncipe que está no inferno e que recebe as almas daqueles que desobedeceram a Deus. Mas agora, lendo e prestando atenção, nesse momento o inferno não tem ninguém. Vai ser depois do julgamento que o diabo e todos aqueles que não seguiram a Deus vão ir para o inferno. Vão estar separados de Deus. Não é? Até Wellington lembra que quando nós estudamos detalhadamente aquela passagem em Lucas 16, vimos que o rico, quando morreu, ele foi para um lugar de tormento, mas isso é antes do juízo final. Então, ali eu acho que é um lugar horrível, né? Mas um lugar temporário, que ainda não é um lugar definitivo. E realmente você falou bem, né? Muitas coisas escutamos de uma forma, mas não combina bem com a informação que está na Bíblia. Que o diabo já está lá nos esperando. Ele também será lançado lá. Muito bem, agradeço você nos mostrar esse detalhe. Estamos aqui para aprender, né? E reconhecer o que está escrito. Lucas 16, 24. Lucas 16, 24 está com Flávia, assim que vou ler eu a seguinte, que é 2 Tessalonicenses 1, de 8 ao 9. Ok. Depois. 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, vejo muitas coisas ali, né? A separação de Deus e como já falamos, né? Ficar banidos da face de Deus, que para mim é a pior parte, né? Que tem tanta coisa ruim, mas ficar sem Deus, acho que não existe nada pior. Fábia? Lucas 16, 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque na minha boca, porque estou sofrendo muito neste fogo. Já falamos sobre essa parte, né? De ficar com sede é um sofrimento, né? Sem alívio. E Efésios 2, 12, vou ler aqui. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Então, até só em pensar, né? Sem esperança.
Eu penso, às vezes, sobre o suicídio, né? O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Acho que ela fica nessa situação, né? Sem esperança, sem uma expectativa de que um dia possa melhorar. Como costumam dizer, né? Sem a luz do fim do túnel. Então, nós podemos estar passando por um momento difícil agora, mas nós esperamos que, né? Um dia vai melhorar. Nós temos uma promessa, né? Temos muitas promessas em Cristo, né? Mas nós temos uma promessa que Jesus vai voltar e nós iremos morar com ele. Né? Agora, quem não tem Cristo não tem promessa nenhuma. Sem esperança, sem Cristo, sem esperança, né? Sem Deus. E ainda dizem, né, que ir para a igreja que é o caminho triste, né? Que nós estamos perdendo a boa vida. Mas nós ganhamos a esperança. Eles vivem sem a esperança. Sim, Valdir. Quer ver uma coisa assim que eu fico assim assustado, assim, que me lembra, assim, não me lembra que eu nunca estive lá, mas me traz à memória o inferno é quando eu vejo esses vulcões, né, em erupção, que vem aquelas lavas de fogo. E muitas das vezes tem lugares que caem dentro do mar e lá no fundo do alto mar ainda fica pegando fogo, de tão quente que é aquele negócio. Aí eu fico pensando assim, mais ou menos, como é que deve ser, né? Realmente. Deve ser por ali o caminho, né? Mais ou menos do inferno, parecido. Eu estava falando sobre as brasas de um churrasco, né? Como aquele calor bate na face da gente, né? Mas como você está falando sobre um vulcão, muito mais ainda. Eu nunca vi de perto. Eu também mas não. eu vejo assim, eu fico imaginando assim, eu falo, caramba, a Bíblia fala sobre o inferno, que é terrível, mas... Nosso filho e nossa nora foram para um lugar onde tem, acho que em Islândia, e ficaram bem distantes e tirando foto, né, com uma lente grande para conseguir tirar foto de tão longe, mas falaram que de lá onde estavam sentiam o calor chegando, né, o vento trazendo o calor daquele fogo. Imagina como é, né? Mais alguém aqui? Não sei o que fazer. Vamos fazer mais um pedaço? Está todo mundo com ânimo? Ou estão cansados? Para mim, tanto faz. Então, vamos mais uns 10 ou 15 minutos. Número 3 aqui. Daí, semana que vem, dá para fechar com facilidade. A duração do inferno, acho que essa parte dá já para falar bem. Muitas vezes não nos conformamos com a severidade da punição porque não entendemos a gravidade da ofensa. Rejeitar Jesus como nosso Salvador é o pecado mais grave que o ser humano pode cometer. Esse pecado não tem como pagar e não tem perdão. A punição é, então, eterna. Então, vamos lá. Luísa Daniel, 12:2. Holly já leu em Mateus 25, pode ler agora Mateus 25:41. Acho que essa... Desde você leu Marcos 9 já? Já, né? Então, vou pular essa. Pode ser você... várias passagens repetidas aqui. Desde pode ser Apocalipse 14:11, depois Apocalipse 20:10. Judas 13. Flávia, Marcos 9:44. Wellington, Mateus 3:12. E Ricardo, 2 Tessalonicenses 1:8 e 9. Várias passagens repetidas aqui, mas estamos focando nessa parte sobre a duração. Por quanto tempo? Então, vamos começar com Daniel 12:2, uma passagem que não foi vista hoje.
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel. 12. Uhum. Ah, eu li o 12:1. Desculpa, bom. é o Não completa 12:2. com 2 agora. Então, vamos lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá bem? Horror eterno. A minha fala, o desprezo eterno. Qual é a sua tradução ali, Luísa? João Pereira de Almeida, revista e atualizada? Almeida, revista e atualizada. Ah, tá. Tem palavras boas ali. RA. Uhum. Mateus 25:41, Holly? Sim, foi o Testamento Velho. Ela viu lá em Daniel 12, né? Que foi no É. Antigo Testamento. Agora no Novo. Mateus 25:41. Ok. Então, ele dirá aos que escreveram à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É um fogo eterno. Apocalipse 14:11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, pelos séculos dos séculos. Realmente não tem fim. 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E o William estava comentando antes, né? Judas, versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Isso, para sempre. Marcos 9:44. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O fogo não se apaga. Mateus 3:12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Fogo que nunca se apaga. Aqui diz inextinguível. E, para fechar, hoje, mais uma vez, 2 Tessalonicenses 1:8 e 9. Eu vou começar num pedacinho do 7, tá, Léo? Pode começar onde você quiser. Deus fará isso quando o Senhor Jesus nos for revelado. Jesus virá do céu com os seus poderosos anjos e com chamas de fogo. Ele castigará os que não aceitam a Deus e os que não obedecem à mensagem das boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão o castigo da destruição eterna e serão separados da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Aqui fala sobre a finalidade da eterna destruição. A minha fala, sofrerão a pena da destruição eterna. Uma coisa interessante que nós estamos parando aqui hoje
mas se vocês tiverem tempo de olhar em casa antes da próxima aula, essa última parte é interessante, que fala sobre as falsas doutrinas, porque essa tem uma coisa, como que eu posso dizer, que está na moda hoje em dia, de dizer que existe punição, mas não punição eterna. E vamos falar mais sobre isso semana que vem. Mas eu não entendo como. Bom, por um lado eu entendo, né? Que as pessoas pregam o que gostam de ouvir, né? Ou que pregam o que outros gostam de ouvir. Mas é difícil porque a Bíblia é muito clara, né? Vimos tantas passagens falando, repetindo a mesma ideia. Como é que as pessoas não aceitam o que a Bíblia deixa tão claro? Mas vamos falar mais sobre isso, então, na próxima segunda-feira. Para nós é mais fácil porque a gente tem a Bíblia em mãos, no computador e tudo. Mas antigamente eu acho que era mais difícil, né? Mas e várias vezes o homem se desviou, mesmo vendo muito mais que nós, tendo, às vezes, até a presença de Deus mesmo, né? A Bíblia diz que Deus apareceu, né? Para Moisés, apareceu para vários homens. Mas mesmo assim o povo se desviava. Mesmo assim que adora a imagem, mesmo assim, eu estava comentando com ele, como pode a pessoa servir ao diabo sabendo que vai para o inferno, gente? Faz macumba, baixa despacho. A gente tem que respeitar a liberdade de cada um, mas, gente, não é possível. Se todo mundo fala, se você servir ao diabo, tu vai para o inferno, vai queimar, não sei o quê. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho que o pessoal está meio... As pessoas Pode não falar seguem. É cegueira espiritual, sem dúvida. Eu cheguei a ouvir uma vez, a pessoa falou comigo assim, o diabo é bom, ele só faz mal para se você pedir ele para fazer mal, mas ele é bom. Aí eu falei para a pessoa, como é que o diabo pode ser bom se ele é inimigo de Deus? A pessoa... você vê a cabeça, né? Uhum. Não é fácil, não. Vamos Bom orar, é Deus, então. né? Oremos ao Sempre. Senhor. Pai amado, Pai das luzes, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é tão bom que nos revela todas as coisas, nos mostra o certo e errado, o que é real, o que é mentira. E ajude-nos, Pai, que possamos sempre buscar o Senhor, buscar esse caminho da luz, reconhecer que o Senhor oferece vida, vida eterna, e que possamos rejeitar tudo que vimos hoje, né? Um lugar de tormento, um lugar sem descanso, um lugar sem luz, que nós, todas as coisas boas, recebemos do Senhor. Então, que possamos, Pai, durante as nossas vidas, buscarmos ao Senhor e rejeitar tudo que não presta. Perdoe-nos, Senhor, pelos nossos erros, pela nossa teimosia, rebeldia, nosso orgulho, o egoísmo, e que possamos, em todo momento, colocar o Senhor no trono, não fazendo nenhum tipo de ídolo, de nada, para servirmos somente o Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã aqui presente hoje. Continue nos fortalecendo e que possamos levar esta palavra que salva a outras pessoas, Pai. É nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.